Lucas 21, de 34 a 36. Aqui nós temos a conclusão do sermão profético proferido por Jesus. É a conclusão deste extraordinário sermão, desta profecia que saiu dos próprios lábios do nosso amado Redentor. Lucas, capítulo 21, de 34 a 36. Disse assim o Senhor Jesus: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Querido Senhor, concede-nos graça e socorro do Espírito Santo. Faz do nosso coração terra fértil para receber a santa semente incorruptível. A Tua palavra é a nossa oração e a nossa necessidade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quando leio as 7 cartas escritas por Jesus Cristo aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, cartas também do Espírito Santo a toda a igreja, e eu fico pensando como seria bom se o Senhor pudesse escrever-nos uma carta dirigida à Igreja Batista de Constantinópolis nos seus 80 anos. Quais as virtudes desta igreja ele destacaria? Quais os defeitos desta igreja ele apontaria, ele denunciaria? O que ele diria a nosso respeito se ele a nós se dirigisse especificamente através de uma carta? No entanto, quando nós lemos uma exortação, a conclusão de um sermão pregado por Jesus, com esta exortação, nós temos tudo o que o Senhor da igreja, o Salvador da igreja, quer que a sua igreja saiba e proceda para estar exatamente no centro da sua vontade. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos, porque nós temos aqui 2 mandamentos de Deus, 2 imperativos de Deus. O primeiro, cuidai de vós mesmos. O segundo mandamento, vigiai. E para cada uma das ordens, dos mandamentos, dos imperativos, e cada imperativo deste está no tempo presente. E na língua grega, como tenho ensinado, corresponde ao português, o tempo presente equivale ao gerúndio de nossa língua. É um verbo que indica, é uma ordem, é um imperativo no modo imperativo, que indica um mandamento que precisa ser obedecido, porque não é conselho, não é mera advertência, não é alternativa, é mandamento, é imperativo divino, e que deve ser contínua e ininterruptamente obedecido pela igreja. Não tem escapatória, não há momentos quando podemos deixar de obedecer as 2 ordens do Senhor. A primeira, cuidai de vós mesmos. E o Senhor apresenta 2 razões e 2 propósitos para nos dar essa ordem. E também o segundo imperativo, vigiai. Portanto, a ordem é cuidai e não parai, não cessai de cuidar de vós mesmos. Cuidai de vós mesmos continuamente, ininterruptamente. Também o Senhor está dizendo, vigiai constantemente, ininterruptamente, não tem recreio, sem cessar, todo o tempo todo. É o que o Senhor espera da igreja. Nos nossos 80 anos,
o Senhor nos dá estas duas ordens. A primeira, vejamos, cuidai de vós mesmos. Minha mãe sempre diz, filho, se cuida. Essa é uma das palavras que os pais normalmente dizem para os filhos. Se cuida, toma conta, cuidado com a sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, o que acontece? Você vai adoecer, suas enfermidades se agravarão. Mas se você fizer exames periódicos, deixar as comidas que só engordam e geram problemas de saúde, trocar por uma alimentação saudável, exercícios, você terá evidências concretas de que você está cuidando da sua saúde. Mas se você é hipertenso e não para de comer churrasco com sal grosso, peixe assado com sal grosso, queijo coalho, a pressão vai lá para cima, você infarta, você tem um AVC, você não cuidou da sua saúde e você não evitou o que poderia ter sido evitado, porque você não teve cuidado com a sua saúde. Jesus está dizendo, cuidai de vós mesmos. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso cuidar da vida espiritual da minha família. Eu preciso cuidar da vida espiritual da igreja. Nós precisamos cuidar com todo carinho da nossa vida. Para evitar que aconteça, na versão Almeida século 21, a expressão para quê não está presente. No texto grego está presente. A ordem é, cuidai de vós mesmos. Com que propósito? Para quê? Para que não aconteça o quê? O que é que nós evitaremos? Se você é diabético, se você evitar o açúcar, você vai evitar uma série de consequências. Se você é hipertenso, evitar o sal e fizer os exercícios, você evitará uma série de consequências danosas para a saúde. Então, cuidai de vós mesmos. Com que propósito? Para evitar que aconteça o seguinte, para que o vosso coração não se encha de devassidão. A palavra devassidão no grego é a mesma palavra que em latim nós temos em português a palavra crápula. Quando dizemos você é um crápula, a palavra crápula, a palavra grega, ela indica o desregramento do comer, o desregramento do beber, uma vida de devassidão, uma vida absolutamente desregrada, entregue às paixões, aos desejos, não há freios, não há limites, uma vida absolutamente desregrada, que gera devassidão. Em outras traduções, a tradução é orgias, dando a entender que se eu não cuidar da minha vida espiritual, orando em todo o tempo todo, jejuando, buscando a Deus, vivendo na comunhão, no corpo de Cristo, se alimentando da palavra, de tudo quanto a igreja promove para o crescimento espiritual, o resultado será esse. Porque nós somos pecadores, o nosso coração é traidor, o nosso coração é cheio de pecado, é uma fonte inesgotável de pecado, é enganoso, não se pode confiar num coração pecaminoso. E quando o mundo diz, confie, siga seu coração, não siga, você estará seguindo seu pior inimigo, não é Satanás, é o seu próprio coração. O meu pior inimigo é o meu próprio coração pecaminoso, que com suas mentiras e enganos querem me desviar de Deus e do caminho da verdade. Cuidai de vós mesmos. Cuide da sua vida espiritual, para que não aconteça que o vosso coração se encha. O verbo está na voz passiva, indicando, ele será cheio. O mundo vai encher o seu coração de devassidão. Você não é uma ilha, eu não sou uma ilha. Nós vivemos dentro de uma sociedade, inseridos numa cultura. E a cultura na qual nós estamos inseridos é uma cultura anticristã, anti-Deus, anti a verdade de Deus,
que nega o que Deus afirma, que contraria o que Deus aprova, que reprova o que Deus aprova, que aprova o que Deus reprova. Uma sociedade que exalta a ideologia de gênero, a homossexualidade, uma sociedade que exalta a mentira, a corrupção, o que se chama hoje de fake news, e os métodos modernos de caluniar, de denigrir imagem, é o que nós conhecemos como a antiga palavra mentira. E as pesquisas mostram o quanto o ser humano é mentiroso, e o quanto de mentira cada um pronuncia com a sua boca. A mentira é de Satanás, e ela é a raiz de um coração pecaminoso. E a palavra, e o Senhor Jesus está dizendo, cuidem da sua vida espiritual. Se você não cuidar, o mundo e o diabo vão encher o seu coração com devassidão. A um clique do seu mouse, você tem o que há de pior em pornografia que se possa pensar ou imaginar. Poluição, devassidão da pior espécie e da pior qualidade. O mundo hoje, ele entra na casa de uma pessoa através de uma tela, o que tem de pior, de todo tipo de ideologia nefasta, destrutiva, que quer arruinar a sociedade. Estava conversando com um missionário ontem, que passou anos no Haiti de nossa Igreja Batista, da nossa Junta de Missões Mundiais. E devido a grupos de esquerda que acreditam que os que têm que compartilhar com os que não têm, ao invés de dar educação para as pessoas estudarem, para as pessoas trabalharem e elas conquistarem, a ideia é tira do rico para dar por pobre, até todo mundo ficar pobre na miséria e não se tem nada. E a junta teve que mandar sair todos os missionários do Haiti, porque até água eles estavam tendo que disputar, às vezes que no braço, com os haitianos. Uma miséria, um país na miséria, arruinado por ideologias que negam Deus, negam a família, negam tudo. E negam o que Deus mais exalta, o trabalho. Foi Deus quem criou o trabalho, foi Deus quem criou a família. São de ideologias nefastas, contaminando, e elas estão, enchendo o coração até de muitos cristãos. E Jesus está dizendo, cuidai de vós mesmos, cuidai, para que não aconteça que o vosso coração seja cheio de devassidão. Esse mundo vai encher teu coração de devassidão. E você, esposa, vai acreditar que vale a pena pular a cerca. Você, marido, vai acreditar que não tem nada demais de vez em quando, se divertir sexualmente fora do casamento. E nós vamos começar a admitir aquilo que jamais deveríamos admitir à luz da palavra de Deus. Mas um coração cheio de devassidão, ele começa a fazer concessões. E quando você abre um pouquinho, você deixa a porta apenas encostado, o diabo e o mundo mete o pé e entra com tudo na sua vida. Nós sabemos que a palavra encher, ela tem significado simbólico. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, também na voz passiva, sede cheios. Deus quer vos encher do Espírito. Nós sabemos que tudo aquilo que enche, toma conta, domina e controla. Ser cheio do Espírito é estar sob o domínio, o controle, a liderança total do Espírito. Se o mundo nos encher de devassidão, nós seremos tomados, controlados, dominados pela devassidão. É por isso que hoje, entre aspas, é normal crentes falar palavrões, ter vícios, contar piadas obscenas, e isso tudo passa a ser considerado coisa normal. Nós vamos admitir o divórcio no nosso meio, vamos admitir aborto no nosso meio, e vamos compactuar com um mundo que nós não deveríamos compactuar. Por isso Jesus está dizendo, cuidai de vós mesmos, é uma ordem. Cuide da sua vida espiritual. Não pare de cuidar, nem um dia sequer, não pare de cuidar, porque o mundo encherá o seu coração de devassidão, e você vai passar a viver como um imoral, um devasso, um desregrado, como aqueles que não têm Deus e não têm salvação.
Cuidai de vós mesmos. Para quê? Para que não aconteça que o vosso coração se encha de embriaguez, diz o Senhor Jesus. E aqui é óbvio que ele está se referindo a todo tipo de vício. Eu seria desonesto se eu dissesse que a Bíblia proíbe beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Nós não temos essa proibição na Bíblia. Nós temos dezenas de advertências contra os excessos, mas as advertências são tão severas, diante dos perigos tão grandes e tão graves, que a opção de se abster do álcool é a opção correta, é a opção legítima, porque muitos querem ter contato com o álcool e não dão conta e se tornam viciados. E não só esse tipo de vício. Então, o Senhor Jesus está falando dos vícios, e há muitos tipos de vícios. Cuide da sua vida, para que o vosso coração não se encha de embriaguez. Mas espera aí, o coração se enche de embriaguez? Eu nunca vi um coração alcoolizado, bêbado. É linguagem figurada. O coração é o centro da personalidade. O coração tem a ver com o homem interior, com tudo o que somos interiormente. Esse universo que é a nossa psicologia humana. Pois bem, ele pode ficar embriagado. Ele pode perder a lucidez. Uma pessoa embriagada fala o que não deveria, depois não lembra o que fez, porque não estava sóbrio. Um coração embriagado, que se permitiu embriagar com os vícios e o álcool do mundo, ele jamais terá a lucidez necessária para andar conforme o Senhor pede de cada um de nós. Por isso, Jesus está dizendo: cuidai de vós mesmos, não parem de cuidar de vós mesmos. Sabe por quê? Porque se vocês pararem, vocês não conseguirão evitar que o mundo vos encha de devassidão, que o mundo vos encha de embriaguez. E em terceiro lugar, que o mundo vos encha de preocupações da vida. Jesus contou a parábola do semeador, e nesta parábola do semeador, Jesus disse que uma caiu entre os espinhos, e a que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelo quê? Pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. As preocupações da vida, a mesma palavra que no Sermão do Monte e em outras partes, Jesus diz, os apóstolos dizem: não andeis ansiosos. Preocupações, ansiedades, as ansiedades da vida, do cotidiano. O mundo vos encherá da seguinte preocupação: estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, mais um negócio, mais uma empresa, mais um empreendimento, e cada vez mais você entope a sua vida de atividades, e você fica um trapo de noite, e você não se ajoelha, e você não busca a Deus. Você quer a realização aqui e agora. Os pais hoje investem em boas escolas, em bons cursos, língua estrangeira, um instrumento musical, um esporte para praticar. Nós nos preocupamos tanto para que os nossos filhos sejam qualificados, entrem no mercado de trabalho, sejam bem-sucedidos. Nós nos preocupamos demais com o futuro material, financeiro, econômico, Disney, férias, passeios, carro novo, trocar tudo, trocar sempre, acompanhar a evolução e trocar os nossos computadores e notebooks e aparelhos celulares, e as preocupações da vida são tantas, que não há tempo para Deus. Não há tempo para Deus. Eu vejo pais sufocando seus filhos com tantas coisas, mas não trazem seus filhos para o culto. Preferem levá-los para o balneário. Preferem levar os seus filhos para viagens. Fazem tudo, gastam horas, muito dinheiro, mas qual o tempo que estão dedicando à palavra de Deus dentro de casa, a participar
dos ministérios da igreja e não estão cuidando. E Jesus está dizendo as preocupações da vida. As preocupações da vida. O mundo vos encherá. E hoje é costume dizer, eu estou nessa vibe. Não sei nem o que é isso direito, não sei se isso é vibração, mas se é vibração, show. Porque vibração é coisa esotérica, é coisa, né, que não tem nada a ver com a nossa perspectiva cristã. Qual é a vibe? É cada vez mais, você se abarrotar. Você não consegue ser Maria no mundo de Marta. Você não consegue. E Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa, agitada, tantas coisas, poucas são necessárias. Irmãos, o mundo quer o nosso consumismo e quer nos convencer que só tendo muito é que você se realiza. Poucas coisas são necessárias. Família, paz no lar, não tem preço. Isso não tem preço. Família e paz no lar. Ter a nossa alimentação, é óbvio que viver com conforto é bom. Usufruir de boas viagens é tudo muito bom. Não há nada de errado em querer progredir economicamente, profissionalmente e poder proporcionar à família momentos de lazer, viagens inesquecíveis. Mas quando vivemos para estas coisas, nós estamos vivendo exatamente como aqueles que não conhecem a Deus e não têm salvação. E Jesus está dizendo, cuidai de vós mesmos. Com que propósito? Para que o mundo e o diabo não encha o vosso coração de devassidão. Ela vai controlar e dominar você, para que não encha o seu coração de embriaguez, para que o mundo não encha o seu coração de preocupações da vida, e você não trabalhe para viver, viva para trabalhar, viva para estudar, tudo em função do que é material, deixando de lado a adoração. Quantos deixaram de guardar o dia do Senhor? Quantos hoje não entendem que é pecado não guardar o dia do Senhor? Deus nos deu os 10 mandamentos, dentre eles guardar o dia do Senhor, um dia que deveria ser consagrado. Não é dia para você estudar. Brincou o sábado, passou tempo demais na internet na sexta-feira, não veio no culto domingo para estudar. Absolutamente errado. Domingo é o dia do Senhor. De segunda a sábado, trabalho, sangue, suor e lágrimas. Domingo, descanso, adorar, família. Não é dia de trabalhar, não é dia de estudar. O problema são as prioridades. O Senhor deixou de ser prioridade. E quando Jesus diz, cuidai de vós mesmos, para evitar, é como se sua mãe lhe dissesse, filho, cuidado com a sua diabetes, cuidado com a sua pressão alta. Evite isso para não acontecer de você ter um AVC. Mas você não ouve. E você continua comendo sal, queijo coalho, churrasco com sal grosso. E você está feliz da vida. E daqui a pouco você vai estar todo torto, porque você vai ter um AVC. Porque não cuidou da saúde. Com certeza, muitas das nossas enfermidades, elas são produtos da nossa alimentação de péssima qualidade e dos nossos hábitos errados. Jesus está nos prevenindo. Agora há um segundo propósito. Se nós não evitarmos que o mundo nos encha destas 3 coisas, sabe o que acontecerá? Aquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, vos surpreenderá como uma armadilha. Toda armadilha, ela não fica exposta, clara, latente, patente, para o animal, para o ser humano ver. Ela é camuflada, tão bem camuflada, que você pisa nela, ela se fecha no seu pé ou na pata do animal. Por quê? Porque a armadilha estava camuflada e ela surpreendeu quem passava por ali. O dia do Senhor será um dia que surpreenderá a humanidade. Jesus já disse, como nos dias de Noé, e exatamente como nos dias de Sodoma e Gomorra,
antes de Ló sair de Sodoma e Gomorra, antes de Noé entrar na arca com sua família, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, viviam uma vida cotidiana, matando todo dia um leão para sobreviver, até que veio o dilúvio, até que Ló saiu e Deus destruiu o justo juízo de Deus. É o que vai acontecer. Queridos, aquele dia, e aqui Jesus com certeza está falando do seu retorno triunfante, porque o sermão que ele está pregando é sobre a vinda do Filho do Homem. Ele fala dos sinais que acontecerão no cosmos, o que acontecerá lá e, como consequência, o que acontecerá aqui. Como consequência do que acontecerá nos astros, haverá perplexidade, angústia para as nações, os homens desmaiarão de terror pelas expectativas das coisas que acontecerão. Mas, disse Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, ele nos disse: exultai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Para que nós sejamos capazes de estar preparados para aquele dia, Jesus está dizendo: cuidai de vós mesmos, cuidai de vós mesmos, não pare de cuidar, para que o mundo não vos encha de preocupações da vida, devassidão e embriaguez. E sabe o que acontecerá? Aquele dia, como uma armadilha, vos surpreenderá. Talvez você diga: bem, e se o Senhor não voltar nessa geração? A qualquer momento, querido irmão, querida irmã, esse corpinho que a gente gasta tanto shampoo, desodorante, as mulheres, botox e tanta coisa, quer faturar dinheiro, inventa coisa e elas vão comprar e elas vão usar. Pois é, vai apodrecer debaixo da terra, vai ser comido pelos vermes, é uma questão de tempo. E os irmãos ouviram, pastor Jorge Max foi. Eu estava na academia me exercitando, não é? Com o pastor Stanley, os irmãos devem conhecer da Assembleia, alegre, tudo. Eu falei para ele das minhas viagens de moto e ele foi lá na loja para ver o preço da moto, para ele comprar, para a gente viajar juntos. Uma semana depois, eu dei a falta dele e vem a notícia: Covid, morreu. Estamos aqui temporariamente. Quando a igreja perdeu a certeza de que aqui somos apenas peregrinos e forasteiros, ela vive como se isso aqui fosse a última instância, mas não é. Os ímpios vivem assim porque não têm esperança e nem certeza de vida eterna. Nós não. Aquele dia vos surpreenderá. Aquele dia pode ser o dia da morte. E se a morte chegasse para você hoje, se ela chegasse para você hoje, você seria surpreendido. Se você batesse as botas, você seria surpreendido ao pensar: aconteceu um desastre, estou aqui, vou morrer. E o seu coração está cheio de devassidão. O seu coração está cheio de embriaguez. O seu coração está cheio de preocupações da vida. Você não ajudou ninguém, você não investiu na vida de ninguém, você não foi generoso, você não amou o próximo, você não falou de Cristo, você não teve compromisso com Deus, com a igreja, com a obra, com nada. E você é surpreendido com a sua morte repentina, que te pegou como uma armadilha. Sabe por quê? Porque você não ouviu Jesus. Porque Jesus está dizendo: cuidai de vós mesmos. Mas por que nós desobedecemos? Não é? Por quê? Irmãos, eu já estive com pessoas no leito de morte, várias. E é triste ver alguém dizendo: se eu tivesse ouvido, se eu tivesse escutado, eu não estaria aqui. Mas não ouviu. O que é melhor, você abrir mão do sal e comer uma comida insossa ou ter um AVC? O que é melhor, você se privar daquilo que nós tanto gostamos, que é doce, ou ter graves problemas como consequência? O que é melhor? A vida é melhor do que qualquer outra coisa. Então é melhor perder
tantas coisas e não perder a saúde. Então Jesus diz, cuidem de vocês mesmos. Se vocês não cuidarem, se vocês não tomarem uma decisão de fazer tempo para Deus, uma decisão de romper com aquilo que na vida o desagrada, para andar na vereda da verdade, então você não evitará estas coisas e será surpreendido. E a palavra de Deus diz que todos compareceremos diante do tribunal divino. Todos, quer queira, quer não. Por quê? Porque Ele virá, Ele quem? Aquele dia virá sobre todos os que habitam na face da terra. Ninguém escapa. Nós estamos vivendo no tempo e no espaço, na história. Quando a gente morre, não existe passado, presente e futuro. É como se todo mundo acabasse de morrer, é como se Jesus estivesse voltando. Essa categoria de tempo, para nós, Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Não, é como se Abraão tivesse acabado de morrer. Saiu do tempo, saiu do espaço, você está na eternidade. Quer a eternidade de perdição, quer a eternidade de vida eterna. Mas no âmbito da eternidade não há tempo. Isso é uma categoria desta era, desta criação, história, tempo e espaço. Então, queridos irmãos, querendo ou não, nós estaremos diante do tribunal divino e prestaremos contas com Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim, Ele é misericordioso e como um pai que se compadece dos seus filhos, o Senhor tem se compadecido de cada um de nós. Eu não estaria aqui se eu dependesse de nunca ter pecado e nunca ter errado para estar aqui. Eu não estaria aqui, nenhum de nós estaria aqui. A misericórdia, a graça, a compaixão de Deus é a razão de nós estarmos aqui. Mas paremos para pensar. Israel abusou, e durante 400 anos, 450 anos, o período coberto pelos livros de Reis e Crônicas, Deus mandou insistentemente seus profetas, chamando o seu povo de volta, e houve um momento em que Deus disse, acabou, chega, ponto final. Jeremias orou, chorou, intercedeu, e Deus disse, para, não ora mais, não pede mais, agora é peia, agora eu ministrarei o pior juízo, que é a derrota na guerra, a deportação e o exílio. E Israel amargou 70 anos no cativeiro. Não abuse. O Senhor é misericordioso e compassivo, mas não abuse. Quando chegar a hora de Deus dizer, ponto final, agora é peia, você não reclame, e você não chore, porque Deus nos ama e Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Vem então a segunda ordem. A segunda ordem é vigiai, tempo presente contínuo, modo imperativo, não é? É uma ordem, vigiai. A palavra significa literalmente conservar-se acordado. Já pensou, você paga um vigia, você vai dormir tranquilo porque ele está acordado, e qualquer movimentação, ele soa o alarme, mas o vigia cochila, o vigia dorme, ou o vigia se distrai no seu aparelho de celular, não é, no seu WhatsApp, no seu Facebook, e a invasão acontece, ele é surpreendido e preso porque não vigiou, e o mal nos acometeu porque não teve vigilância. As nações, eles têm 24 horas, os Estados Unidos, a China, as grandes nações, 24 horas, o espaço aéreo marítimo é monitorado. Qualquer objeto que invade aquele espaço é imediatamente interceptado. É monitorado 24 horas de vigilância e vai um caça naquela direção para resolver o que tem que resolver. Vigiai. Não podemos parar de vigiar. E por que Jesus diz isso? Eu fui procurado por uma pessoa que não estava endemoniada, com certeza não, mas que estava com graves problemas psiquiátricos, e ela tinha certeza,
não é? E ela abriu a porta, e ela me abriu a janela do gabinete, me mostrando, tem gente lá embaixo, mania de perseguição. Ela achava que tinha alguém atrás dela o tempo todo, uma pessoa comprometida do ponto de vista psiquiátrico. Pois bem, ou Jesus imaginava que nós ficaríamos assim, bipolares, não é? Psiquiatricamente, né? Distorcidos, ou há um inimigo, há uma ameaça, ela é real, ela é constante, e por isso eu não posso me descuidar, eu não posso dormir, eu não posso cochilar, eu tenho que me manter acordado. Vigiai, é o que Jesus está dizendo. Vigie, vigie, tome conta dos seus filhos, tome conta da sua esposa, tome conta do seu marido, tome conta da sua família, tome conta do seu caráter. Veja se a sua língua tem mentira, se ela tem engano. Cuide-se, vigie, acordado o tempo todo. Disse Jesus, orando em todo o tempo. Orai sem cessar. Não podemos parar de orar. Você não pode imaginar que acordou, foi almoçar e agradeceu o alimento, e você chama isso de vida de oração. Você chega em casa, um trapo, a capa do Batman, como gostam de dizer, e diz assim, não consigo ler nada e fazer nada, e você não dorme, você apaga, e você não ora, ou faz aquela oração e nem conclui porque já pegou no sono, orando em todo o tempo. Orando pela salvação dos seus filhos, orando pela salvação dos seus netos, orando pela salvação da sua família, orando, pedindo livramento. O mal, a fé não é de todos, o mal existe, o mal ataca. Por que Jesus nos diria na oração do Pai Nosso? Para que nós não caiamos em tentação e pedindo, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Ele era louco, insano, ou ele é verdadeiro e tem consciência da realidade, de que vivemos num mundo onde há uma realidade espiritual invisível, mas real, que nos é adversa e contrária. Ele pintou, Pedro, o quadro de Satanás como um leão devorador e faminto, e quem já viu qualquer vídeo na TV de um leão faminto, sabe o que ele faz com a gazela. Ele arruína, ele destroça, ele despedaça, ele come. Assim, o diabo foi pintado para deixar claro a sua fúria e que ele quer exatamente a destruição. Portanto, vigiai, não pare de vigiar, orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Não, está tudo indo bem, eu oro. Ah, Deus me deixou sofrer, eu estou com raiva, eu estou realmente revoltado, eu paro de orar. Tem gente que só ora no tempo das vacas magras. Eu já disse isso aos irmãos, quando alguém vem ao culto de oração e não está acostumado a vir, eu pergunto o que está acontecendo. Não foi revelação, simplesmente esse irmão deve estar sofrendo, passando por alguma tribulação, e ele veio orar, porque quando está tudo bem, não ora. Orar em todo o tempo significa no tempo das vacas gordas, no tempo das vacas magras. Orar em todo o tempo é orar de acordo com toda e qualquer circunstância, porque você vai ser tentado a dizer, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho ânimo para orar, eu estou sofrendo, não tenho o que falar com Deus. Orando em todo o tempo, em todo o tempo, disse Jesus, com que propósito? Possais escapar. Esse é o propósito do vigiar, esse é o propósito de orar em todo o tempo. Para quê? Para que possais, para que tenhais forças, para o quê? Para escapar de todas essas coisas, embriaguez, devassidão, preocupações da vida e tudo que vai acontecer do juízo final. Todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Você poderá estar caído, e na Bíblia estar caído, a queda é símbolo de pecado, de derrota, de desobediência. A palavra queda nos descreve sobre os seres que não estão em pé diante de Deus, sobre os seres
caídos. Caímos por causa do pecado. Mas se você quer ficar em pé na presença do Filho do Homem, quando Ele voltar com poder e grande glória, então cuide-se. Então vigie. Então ore em todo o tempo, porque vai acontecer. Pode ser que nós não estejamos na geração da volta do Senhor, mas pode ser que a qualquer momento você vai. Você é chamado, você morre e você prestará contas com Ele. Você estará caído na presença dEle ou você estará de pé na presença do Filho do Homem. Eu oro, eu suplico a Deus que cada um de nós, nestes 80 anos da igreja, qual é a igreja que Jesus quer? Uma igreja que cuida de si mesma. Nós, quando planejamos a conferência do design inteligente, retiros, etc., não é porque o pastor e a liderança estão com pena, porque os irmãos não têm nada para fazer. Não é terapia ocupacional. O que nós queremos é fortalecer a sua fé, cuidar da sua vida espiritual. Mas muitos preferem não vir. Muitos escolhem outras coisas. Não trazem seus filhos. Eu fico abismado, porque eu não poderia imaginar meu filho longe de Deus, minha filha longe de Deus. Para mim é inadmissível imaginar o meu filho mergulhado nesse mundo de devassidão, minha filha. Gente, você acha que seu filho ganhou mais se ele foi passear do que vir no feriado por uma conferência daquele nível? Queridos irmãos, cuidar de vós mesmos. Como pastor, estou tentando, junto com a liderança, cuidar da vida espiritual da igreja, zelando pela vida espiritual, mas os irmãos precisam cuidar da sua saúde espiritual, vigiando e orando em todo o tempo. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, e diante daquilo que você ouviu, fale com Deus. Se você entrou aqui hoje e você ainda não entregou o seu coração a Cristo, eu quero lhe dizer, amigo, amiga, converta-se enquanto é tempo. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto. 2 vezes a palavra enquanto, um verso tão pequeno, para dizer, chegará o momento que se alguém quiser, será tarde demais. Arrependa-se, converta-se, entregue seu coração a Jesus. Se você já se batizou, mas não é convertido, converta-se. E se você começou a seguir a Cristo, está realmente seguindo o mundo, peça perdão a Deus, volte para Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Ore nesse momento.